Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber o visionário empreendedor, Sr. Tarcísio Miquelon. Muito obrigada, Sr. Tarcísio, por ter estado aqui conosco hoje, por se deslocar de Bento, né, até Farroupilha. E é uma honra, né? É uma honra recebê-lo aqui, por toda a sua história e por tudo que contribui pelo turismo. A honra é nossa, porque é uma grande oportunidade para a nossa gente absorver todo o conhecimento possível que cada pessoa tem da história cultural da nossa região. Porque nós estamos vendo, por exemplo, a Ford indo embora. Nós estamos vendo em Nova Prata o milho da Ioki indo embora. Fechando demissões, né? E qual é a solução? A solução é nossa. Nós temos que as autoridades e todo mundo em geral, não é só as autoridades, todo mundo tem que acreditar no que é nosso. E ninguém vai levar embora o que é nosso. Eles levam embora o que eles trazem para cá só para tirar o seu lucro. E quando termina o lucro, eles pegam e vão embora. Os benefícios, né, que eles estão tendo, eles vão para outro lugar, né? Exatamente. E vocês aqui em Farroupilha sabem muito bem, porque a história já mostrou para todos nós aqui na região o que é você apenas ver o dinheiro. Ao contrário, o turismo traz toda a sensação dos nossos antepassados atualizada, que nós podemos e devemos atualizar. E seu Tarcísio, né? Engenheiro mecânico, né? Tão exato, né? Uma ciência tão exata, mas de uma alma tão humana, né? Como que isso virou a chave, ou essa chave sempre existiu? Quando que o turismo entrou na tua vida? Na verdade, sempre existiu, porque eu recebi de casa, assim como muitas pessoas recebem, a formação vem de casa. Essa formação humanística a que tu te refere, eu sempre fui muito de acordo com isso. Tanto que nos meus tempos de faculdade, eu sofria muito por ter esse lado humano. E na vida prática, não teve outra saída, eu procurei dentro da engenharia, o que sempre foi muito útil, ter esse aspecto que eu recebi da minha casa. E com isso, através do turismo e da cultura nossa, da região, nós conseguimos envolver as pessoas. Isso nos trouxe grande satisfação, porque deu oportunidade de emprego a muitas pessoas aqui em toda a nossa região. E emprego digno, né? Porque assim, trabalhar com turismo, né, é muito bom, né? É muito bom. É trabalhoso, como agora nós estamos vivendo um tempo difícil, mas é um tempo de pandemia que, pelo que se sabe, demora a cada 100 anos a acontecer uma vez. Fomos sorteados, e né? Nós fomos sorteados e nós vamos ter que enfrentar isso como os nossos antepassados enfrentaram durante a vida deles muitas pandemias. Né? Porque vai passar, né? Vai passar, né? O Brasil é grande. E aí, então, o turismo, né? Quando que passou da engenharia para o turismo? Como que se deu essa virada na sua vida? Na verdade, eu morei em Porto Alegre 14 anos. E lá eu cursei a engenharia e exerci a minha função de engenheiro mecânico. Aí surgiu a oportunidade. Eu sentia muita falta da nossa terra aqui, da região. E surgiu essa oportunidade e eu não desperdicei a oportunidade. Como eu sou filho de hoteleiros... Você nasceu num hotel, né? Eu nasci num hotel em 1950, em 49. Então, eu me identifiquei exatamente pelo nascimento dentro de um hotel, que meus pais, que eram de Caxias do Sul, foram a Bento Gonçalves para dar estudo para os 8 filhos deles. 4 mulheres e 4 homens. E eu era o mais novo de todos eles, né? Então eu fui, em Bento Gonçalves, eu fui criado dentro de um hotel. E o turismo passou a não ser novidade para mim especificamente. Quando surgiu a oportunidade de eu
voltar para minha terra natal, eu achava que justamente por eu ter essa convivência do passado, eu poderia me dedicar, botar esse humanismo para fora e toda a região se beneficiar disso. E é isso que eu fiz. Isso, fez com excelência, né? Porque eu digo que Bento Gonçalves, o turismo de Bento Gonçalves tem nome e sobrenome, né? Que graças ao Senhor, né? Enfim, e apoio de muita gente, a gente sabe que nada se faz sozinho, mas assim, precisa ter uma liderança, né? Precisa ter alguém que encabece isso, né? E hoje, atualmente, nós temos, pelo menos lá em Bento Gonçalves, eu tenho 11 ideias novas. Nossa! Então as pessoas pensam, bom, mas o Tarcísio já passou o tempo dele. Estão redondamente enganados, porque são as ideias mais, inclusive mais importantes. E será que vamos ter algum spoiler? Vamos ter alguma dessas ideias já hoje ou podemos? Sim, podemos. Que bom. Todas elas. Então, nos conte algumas. Bom, uma que nós temos aqui na região, o ambiente ideal para ciclovias. Então, lá em Bento, a Jaboticaba, com 41 quilômetros, temos a antiga ferrovia, que ligava Bento a Jaboticaba, com 15 metros para cada lado, ainda está reservado pelo governo. Com 5 metros apenas, onde passava o trem, nós podemos fazer uma ciclovia de mão dupla. Nossa! Nós podemos também, de Carlos Barbosa a Montenegro, fazer outra ciclovia. E de Carlos Barbosa a Caxias, passando por Farroupilha. Muito importante. É muito importante isso. E eu acho que toda a região fica interligada, porque eu tenho lido ultimamente livros italianos. Aqui no Brasil é uma coisa nova. Falar em ciclovias, o pessoal já fica assim. Mas tu lendo os livros dos engenheiros italianos e europeus, tu vê que a bicicleta é muito levada a sério. Então as pessoas hoje na Europa, inclusive, não usam só a bicicleta comum. Se usa a bicicleta elétrica, que tanto serve para ir como para voltar. Então tu é autossuficiente. Pode importar da Europa como pode importar da China. É uma questão das forças vivas das comunidades entenderem isso, essa importância. A Holanda, né, é muito famosa pelos usos de bicicletas, né? Acho que, se não me engano, tem até mais bicicletas que habitantes, né? Aqueles estacionamentos enormes de bicicletas, né? Então... A Holanda é a mais famosa, mas a melhor, considerada a melhor no mundo, é Copenhague, também nos países nórdicos, bem lá próximo. E isso faz com que as pessoas possam. Então, isso é um ponto. Outro ponto que também interessa para Farroupilha, interessa toda a região, é se nós temos um evento para 1.000 pessoas, onde nós vamos fazer? Porque tem que ter climatização no ambiente. Se nós temos um evento para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas, onde é que nós vamos fazer? Bento não tem, Farroupilha não tem, Caxias não tem. E essa região carece de um centro de eventos de grande porte. E está caindo de maduro. É a questão da região, onde a pessoa da região se lançar para isso, vai ter a vantagem de vida. Então, a ideia já está lançada, né? Outra coisa é o Rio das Antas. Hoje, com as barragens que são feitas, as pessoas gostam de passear. Por exemplo, lá em Bento tem 24 quilômetros da ponta com Veranópolis, se pode andar de barco. 24 quilômetros entre ida e volta. Bastante. Quem não gostaria de um barco assim? Só tem que comprar o barco e botar, tem que trabalhar sábado e domingo. Mas nós temos gente. As possibilidades tem, né?
coisa da sua história, né, que eu achei muito interessante, na história que se junta com a história dos municípios, a nossa história aqui, é que uma vez o turista, ele saía da capital e vinha veranear na serra, né? Inclusive em Farroupilha, os veraneios no Blaut, né? Eram famosos. Era o número 1 do estado. Falando com antepassados, né, daqui, pessoas mais antigas, dizem que Gramado e Farroupilha competiam no turismo, né? Eu acho que Farroupilha já levava vantagem. O desvio Blaut é maravilhoso, até hoje ele é maravilhoso. É uma questão da gente saber aproveitar. Eu, por exemplo, a gente falando com, por exemplo, Montebello do Sul, ele diz que aqui a moda era veranear na serra. Até 1950. Não tinha mar naquela época, o mar não era acessível. Então, todo mundo vinha veranear na serra. E quando eles vinham veranear? Eles vinham em janeiro, fevereiro e março. E por que eles escolhiam a serra? O que trazia o turista para cá? Bom, tinha estradas, mas o que trazia os turistas é que nós vivemos nos últimos anos 3 décadas que são bem diferentes. A patriarcal, que era o pai que definia onde a família ia passar o fim de semana, ou ia passar as férias. Depois passou a ser a civilização matriarcal. As mães definiam onde a família ia passar. E atualmente é a civilização filiacal. São os filhos que definem aonde vai a família passar as férias. Então, se as nossas cidades se prepararem cada vez mais para as atrações, não só do vinho, e sim todas as atrações, especialmente a criança, nós vamos receber os turistas sem dúvida nenhuma, porque eu já pratico isso, né? Mas a minha questão, em 1950, né, que o pessoal vinha para cá veranear, o que eles buscavam naquela época aqui na Serra? Os homens jogavam carta. Jogavam carta. E passavam o dia jogando cartas. As mulheres conheciam o nosso artesanato. Elas visitavam todas as mulheres que faziam os artesanatos. E as crianças iam com os donos de hotéis e coisa, iam no jipe, iam passear no meio das colônias e conhecer as frutas e tal, e comiam as frutas normais. Esse era o dia a dia deles. Era o veraneio, eram as férias, que era muito parecido, enfim, eu venho de uma outra região, que era as férias lá na avó, as férias no interior, as férias num tio, era isso que se fazia, né? Por exemplo, em Bento Gonçalves, a coisa mais visitada hoje, mais do que vinícolas, é a Casa da Ovelha. É a atração mais visitada de Bento. Sim. Por quê? Olha só que interessante. Porque as crianças dão a mamadeira para as ovelhas o ano inteiro. Já fui lá com a minha filha 2 vezes, inclusive. Então, você é testemunha. Olha só como dá para fazer um paralelo das atrações dos Caminhos de Pedra. Realmente foi a que mais eu visitei, enfim, de fazer toda a experiência, porque, né? É isso aí. E aí, então, baseado nisso, o senhor já nos dá uma dica de que o turismo hoje ele está voltado para as experiências. Para as experiências de cada um. Então, das várias idades fazem as suas experiências. Por exemplo, você levar uma criança numa vinícola, qual é o prazer que a criança vai sentir? Nenhum. Vai tirar o prazer dos pais, porque ainda vai atrapalhar. Por exemplo, eu estou agora inaugurando nos próximos dias um serviço internacional, que são as esculturas, o Parque Internacional de Esculturas, né? E nesse Parque Internacional de Esculturas são colocadas 43 esculturas, escultores do mundo inteiro em pedra, granito e basalto, que vai de 500 quilos
a 8 toneladas. Os caras vêm aqui, fizemos 4 simpósios. Em cada simpósio, cada um faz uma escultura e deixa para a posteridade. Então as pessoas vão visitar essas esculturas. Mas a gente já pensou na criança. O que uma criança poderá até gostar de uma escultura, mas não vai encontrar assim uma coisa maravilhosa. Agora, se você disser que a criança vai e vai poder fazer escultura em argila... já mudou a conversa, né? Já mudou a conversa. Inclusive então, para o pai, né? Para a mãe pai não também, que vai visitar essa... Isso aí vai acontecer nos próximos E esses insights do senhor, né? Que são tão certeiros, né? Eles, como que acontecem? É numa pesquisa? É observando? Por exemplo, essa das esculturas. Onde é que vai ficar localizado? Já aproveitando também a pergunta. Já está localizada. Nós gastamos R$1 milhão. Fica do lado da Casa da Ovelha. E as já pessoas fica o convite, vão pagar, então, para quem está nos assistindo e conhecer. E eles vão conhecer. E o dinheiro usado para essas esculturas não pode ser usado por ninguém, a não ser para pagar os professores que vão ensinar música para outras crianças. Também depois já quero falar sobre isso. Isso é muito importante, porque se fosse para eu oferir lucros, a pessoa até pode dizer, ele está fazendo isso. Não. O importante é que nós todos somos finitos e todos vamos embora. Eu andei procurando se dá para botar uma gaveta, não dá. Infelizmente, então, né? nós vamos todos embora. O que fica? Fica os empregos gerados para nossa gente. Fica essas coisas importantes. Nós rompermos o ciclo de não termos escultura, porque era um ciclo que havia. Os nossos antepassados esculpiam madeira, eram escultores. Exatamente. Nós precisamos fazer renascer. Então, dos insights que lhe perguntei, né? Ou, por exemplo, das esculturas, né? É na pesquisa? Como é que o senhor se dá conta dessas necessidades? Elas vêm. Coisa da gente. Né? Ela vai surgindo com a observação do tempo. Eu acho que é uma capacidade que Deus colocou na gente. Então, se você me perguntar quando é que veio o insight, eu não sei dizer. Mas em algum momento ele acontece. E acontece que eu acho que fomos talhados para isso. E nós aqui na região temos muitas pessoas que são talhadas. Só tem que deixar tomar conta. Por exemplo, hoje temos a Ford que vai embora. A Nova Prata que vai embora. Cadê as nossas indústrias? Eu aprendi desde cedo que é com o turismo que nós aprendemos como se faz as coisas. Por exemplo, uma pessoa que compra um iogurte de leite de ovelha paga R$10 e não acha ruim. E 2 ela acha ruim. Por quê? Porque ela vem aqui através do turismo e experimenta os produtos e sabe exatamente qual a diferença entre eles. Então, para si, a pessoa paga R$10 porque ele sabe por que está pagando os R$10. E assim, eu posso te dizer que nada substitui o turismo, porque o turismo oportuniza as pessoas provarem o produto e saberem mais detalhes sobre o produto. É um produto nosso. Que nem a China, nem o Japão, nem ninguém vai copiar esse produto. Sim. E a questão do caminho de pedra, né? Dessa questão da diversificação, né? E de oportunizar as famílias, né? De cada um ter... O senhor não centralizou numa empresa tudo isso, não. O senhor oportunizou que todas as famílias gerassem e vivessem do turismo. O seu turismo, né? O turismo Sim. da própria família, né? Na verdade, os caminhos de pedra é um resumo da nossa cultura. São 84 itens e estão escritos.
Casa do Tomate. 84. Por exemplo, 84. E hoje seriam talvez mais de 90 ou 100. Na época que nós fizemos, dava 84. E tá crescendo, né? Quem passa, cada vez fica um mês sem passar lá, tu já vê uma obra nova, né? Tá. Por exemplo, primeiro parque temático do Brasil para pessoas excepcionais. Lá nos Caminhos de Pedra, bem de frente ao Moinho, está sendo construído um parque temático para as pessoas excepcionais. Nossa, interessante. Por exemplo, muito inclusivo isso, né? Claro. E, na verdade, a vida já nos proporcionou a experiência de que 75 milhões de pessoas estão envolvidas ao todo com pessoas excepcionais. 25 milhões são pessoas excepcionais, ou permanentemente ou por um período. Por exemplo, alguém que é acidentado, ele anda de cadeira de rodas por um tempo. Acaba se tornando um nicho de mercado, né? É um nicho enorme. A convivência com o turismo nos ensinou isso. E esse nicho de pessoas deficientes, porque cada pessoa sempre é acompanhada com duas. Por isso que de 25 pula para 75 mil pessoas. Então, não pode ser desprezível a pessoa excepcional. Além de todo o caráter humanitário dessa causa, né? Porque eles, enfim, eu passei por uma situação de ter filho, né? Que tu acaba tendo que andar com um carrinho. Muitas vezes tu não consegue chegar em alguns lugares com um carrinho. Imagina com uma cadeira de rodas ou com uma outra dificuldade ainda maior, né? Olha Sem só. dúvida. É isso aí. E a pandemia, né? Seu Tarcísio, assim, que pegou todo mundo assim. Ninguém imaginava que fosse chegar aqui, mesmo quando se tinha as primeiras notícias de um vírus na China, um vírus chinês na Europa, não se imaginava que iria chegar até aqui, né? E chegou. E aí, como está o turismo agora? O turismo, por exemplo, vinha crescendo de março até novembro e caiu de novo. Caiu virtualmente no mínimo 30%. Já caiu no mês de dezembro. E quem é que esperava? É uma coisa totalmente inesperada por todos nós aqui na região. É muito triste, para o setor do turismo foi muito triste, né? Isso. Então, nós como grupo, se vale uma observação, nós procuramos respeitar o máximo as pessoas. Então, a gente sempre pagou em dia os salários dessas pessoas. Se nós tivemos que atrasar alguma que outra coisa, e tivemos, e estamos ainda em atraso, não são as pessoas. As pessoas não podem. Então, não pode sofrer totalmente essa pandemia. Então, nós pagamos as pessoas e assim nós fomos devagarinho pagando as pessoas, agora estamos pagando outras despesas e assim por diante. Vai atrasar a nossa vida 2 anos, pelo menos. Mas vai passar, né? Vai passar e a gente tem que, então, nessa hora que eu vou chover no molhado. Falar para nossa gente aqui da região é chover no molhado, mas é dizer o seguinte, nós temos que aguentar e vão vir dias melhores, né? Afinal, nossos antepassados enfrentaram outras pestes que aconteceram em séculos passados, elas também enfrentaram. E nós estamos aqui, né? E Instituto Tarcísio Miquelon, me fale. O Instituto Tarcísio Miquelon vamos dizer, é o coroamento disso tudo. Eu fiquei sabendo, por exemplo, ultimamente, que 13 grandes fortunas, inclusive Bill Gates, não vai deixar a fortuna dele para os filhos. Interessante, vai deixar para os filhos só para sobreviver. E os filhos são agradecidos aos pais, porque os pais preveem que os filhos têm que se fazer na vida. E é uma coisa muito difícil. Na verdade, a experiência nos mostra que, com raríssimas exceções, as empresas familiares não têm futuro.
2 ou 3 gerações, né? Na segunda geração tem a metade, na terceira não sobra mais nenhuma. Então nós temos que fazer os valores permanecem. Nós temos que trabalhar esses valores. E o Instituto Tarcísio Miquelon é uma coisa que não visa lucro para ninguém, mas, por exemplo, uma das teorias que nós temos, aliás, práticas, e já mais de 1.000 crianças estudaram música através do Instituto Tarcísio Miquelon. Então, hoje é disponibilizado gratuitamente para essas crianças também, e toda essa formação em música. E vamos falar a verdade, entre nós aqui na região, quem estudava música era desprezado pela nossa gente. Era considerado um vagabundo, porque o cara bom era aquele que trabalhava. Hoje já se sabe que quem estuda música dá melhor na profissão que escolher. Então, o Instituto Tarcísio Miquelon, através da música, vai fazer com que mais e mais crianças estudem música. E nós já tivemos 300 crianças que aprenderam a música. Lá em Bento Gonçalves, por exemplo, se começou a ensinar os violinos. As primeiras pessoas que aprenderam violinos foi através do projeto Instituto Tarcísio Miquelon. Nossa, deve ser emocionante, né? É muito. Seu Tarcísio, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a você e desejo toda a sorte do mundo para a Farroupilha. Precisamos. Obrigada a todos.